Então, gente, continuando, né? Paramos aí no ciclo de ancilóstoma duodenale. Voltando, então vou começar do zero para não perder o raciocínio, tá? Então, o paciente doente, ele libera os ovos ali nas fezes, né? Então, essa aqui é uma das formas de diagnóstico que nós temos. Então, o diagnóstico aqui, ó, a gente pode fazer um exame parasitológico de fezes aqui para a gente identificar esses ovos. Lembrando, como são ovos leves de ancilostomídeo, né? O principal método é o método de flutuação. Mas, lembrando, eu consigo detectar ovos de ancilostomídeo de sedimentação espontânea? Consigo também, né? Lembrando que os de sedimentação espontânea, a gente consegue detectar todos os parasitos. A gente consegue detectar ascaris, ancilostomídeo, estrongiloides, todos, né? Esses fases a gente consegue detectar. O sedimentação espontânea é um método geral. Só que o problema da sedimentação espontânea é que a gente tem que esperar aquele tempo ali de no mínimo 2 horas para estar realizando a análise, né? Então, no caso, se a gente quer pesquisar só ancilostomídeo, então a gente pode fazer um método de flutuação, como de flutuação espontânea, né? Aí, o paciente libera os ovinhos do parasito nas fezes. Quando ele libera os ovos nas fezes, esse ovo eclode e ocorre a liberação da larva, né? Inicialmente, essa larva é a larva rabiditoide, posteriormente, essa larva se desenvolve na larva filarioide. Essa que é a larva que consegue penetrar. Por isso que a gente fala que essa é a larva infectante. Aí essa larva está ali no solo, de bobeira, né? No meio ambiente. Vem uma pessoa e anda ali descalço. Quando ele está ali no solo descalço, a larva vem e consegue penetrar. Ela perfura a nossa pele, a pele do hospedeiro, e atinge a corrente sanguínea. Atingindo corrente sanguínea, ela vai seguir o fluxo sanguíneo, né? Vai para a corrente sanguínea, até chegar no pulmão. Chegou no pulmão, como nós já falamos, o parasito faz ciclo de Loss. Todo parasito que faz ciclo de Loss, ele provoca síndrome de Loeffler. Então, ele provoca aqueles sintomas pulmonares, tá? Então, ele provoca febre, uma pneumonia, né? Então, aquela dificuldade para respirar, um chiado no peito. Só que não é uma pneumonia bacteriana, é uma pneumonia provocada por um parasito. Aí, a larva continua se desenvolvendo, né? Então, à medida que a larva vai evoluindo, ela vai para as vias aéreas superiores, até chegar na faringe e ser deglutida. Aí, ela vai ser engolida. Depois de engolida, ela vai para o intestino delgado se transformar em um adulto, né? Aí, ali no intestino delgado, ela fica aderida na parede através daquele aparelho bucal que eu mostrei para vocês, né? Então, ele vai aderir firmemente ali na mucosa intestinal, vai fazer a cópula e vai liberar os ovos, e assim continua o ciclo do parasito. Entendeu? Esse é o ciclo do parasito, né? De acordo com esse ciclo. Pergunta. As larvas conseguem ficar até quantos dias no solo? Sobreviver até quantos dias? Aí é o que eu falei para vocês, né? Tudo vai depender das condições climáticas, tá? Então, em condições desfavoráveis, né, ela vai sobreviver por dias. Mas se tem condições favoráveis, ela pode sobreviver por um tempo maior, tá? Ela pode sobreviver por até meses ali no solo. Tudo vai depender do clima, entendeu? Aí, de acordo com o ciclo de vida dele, vocês conseguem falar para mim qual que é o primeiro sintoma que o paciente vai apresentar no caso de ancilostomíase? O que vocês acham? Penetração. Qual que é o primeiro sintoma? Na hora da penetração. Na hora cutânea, da penetração, muito bem. Então, aqui, ó, vai ter a dermatite, né? Aí depois, o que ele vai sentir?
o pulmão, síndrome de Loeffler. Aí depois que ele vai ter sintomas intestinais, tá? Aqui, gente, é o outro ciclo que eu tinha falado para vocês, né? Da larva migrans, que vocês chamam aí, muito conhecido como bicho geográfico, né? Esse aqui é o ciclo de vida dos ancilostomídeos, dos animaizinhos, do cachorrinho, do gatinho. Só que as espécies são diferentes. Igual no humano é Ancylostoma duodenale, Necator americanus. E nos animais é Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma canino. Ou seja, são ancilostomídeos também, mas são ancilostomídeos cujo hospedeiro são os animais. Aí o que acontece? Esses animais infectados por estes ancilostomídeos aqui vão liberar os ovos do mesmo jeito, os ovos vão liberar a larva do mesmo jeito, a larva rabiditoide vai se transformar na filarioide do mesmo jeito. E aí essa larva filarioide, ela penetra na pele ou na mucosa. Só que ela penetra na pele ou na mucosa dos animaizinhos. Aí ela penetra na pele do cachorrinho, atinge a corrente sanguínea do cachorrinho e provoca os sintomas no cachorrinho. Só que vocês concordam comigo que o cachorro e o gatinho pode defecar em ambientes em que o humano está? Por exemplo, no parquinho, por exemplo, no campo de futebol, por exemplo, na areia da praia, né? Então, o homem, ele pode estar nesse ambiente descalço, brincando na areia, e aí essa larva pode penetrar na pele. Só que quando ela penetra na pele de um humano, ela não consegue atingir a corrente sanguínea. Porque não é o hospedeiro dela, ela não tem força para atingir corrente sanguínea. Aí, com isso, ela fica no tecido subcutâneo, formando o que a gente chama, né, de bicho geográfico. Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho uma imagenzinha aqui. Exatamente essa imagem aqui, tá? Então, isso aqui é um ancilostomídeo que não atingiu a corrente sanguínea. Se ele não atingiu a corrente sanguínea do parásito do paciente, ele não vai completar o ciclo de vida. Ou seja, ela vai ficar eternamente aqui como larva. Ela precisa chegar no intestino para se transformar em um adulto, tá? Então, esse parasito, ele não vai conseguir completar o ciclo de vida dele, mas ele fica aqui no tecido subcutâneo do paciente, provocando uma resposta inflamatória. Então, aqui, gente, fica vermelho, isso aqui incha, isso aqui coça. Por que que incha, fica vermelho e coça? Por causa da resposta inflamatória provocada pela resposta imune do hospedeiro, tentando expulsar o parasito. Mas como nós já vimos em outros momentos, né? Nosso sistema imune, ele desencadeia uma resposta contra o parasito, mas ele não consegue matar o parasito. Então, esse paciente, ele precisa ser tratado. Como que eu vou matar este bicho aqui, esse parasitozinho aqui? Com antiparasitário. Tialbendazol, albendazol, mebendazol. Ai, professora, mas está muito vermelho, coçando muito. Pode passar ali uma pomadinha com algum anti-inflamatório para diminuir essa reação local? Pode, mas só a pomadinha com corticoide não vai matar o parasito. Para matar o parasito, a pomadinha tem que ter um antiparasitário. Aí pode tomar por via oral, tá? Por via oral, né? Ou tem as pomadinhas, né? Também, se não me engano, tem pomadinha de tiabendazol. Estou tentando lembrar disso, não tenho certeza. Estou me perguntando aqui, a larva morre sozinha? Sim, a larva morre sozinha. Só que ela demora um tempo para morrer, né? E como gera um processo inflamatório, incomoda muito o paciente, coça muito. Então, Nossa, professora, eu já tive isso. já? E aí, o que você fez? Ah, eu nem lembro, eu devia ter uns 14 anos, eu jogava futebol de areia.
Aí, quando tem, né, fica coçando, fica irritando. E aí, Você tá ela doido, nasce você tinha sozinha. vontade de cortar o pé fora. Não precisa, né? Não precisa Não, cortar o pé. É, mas meu pé tem a cicatriz ainda disso aí. por que que fica a cicatriz? Por causa da resposta imunológica, por causa da resposta inflamatória no local, entendeu? Então, a larva até morre sozinha, só que a gente não consegue esperar essa larva morrer sozinha, porque ela pode demorar meses para morrer. Então, o ideal é que realmente faça um tratamento específico, que tome um antiparasitário para eliminar essa larva. E aí pode sim utilizar aí pomadinhas com anti-inflamatório para reduzir essa resposta imunológica e sim, para diminuir a coceira, a irritação, né? Então tem que fazer os dois, certo? Mas lembrando Professora, qual que é o nome científico mesmo que você falou desse do evento aí? larva migrans. Larva migra. Larva migrans. Que aí vocês chamam de bicho geográfico, né? Tá bom, Cleviciele, tá perdoada. A falta eu só dou se você não entrar na plataforma digital. Tem que entrar na Vai, plataforma digital. vai, professora, toda hora tá caindo, não sei o que tá acontecendo, que aí eu tenho que ficar entrando toda hora, e A não me dá internet, falta, vê não. que a internet oscila mesmo. Ontem caiu uma chuva danada, a internet oscilou bastante, mas tudo bem. Eu vou disponibilizar a aula no YouTube, mas não deixa de entrar na plataforma também, tá? Porque eu olho a Tá bom, frequência de vocês pela plataforma digital. Então, gente, isso aqui acontece quando o parasito, quando a larva não consegue atingir corrente sanguínea. Se ela não atinge a corrente sanguínea, ela não completa o ciclo de vida dela. Então, só fica no tecido subcutâneo até morrer. Aqui não se transforma em um adulto, tá? Isso aqui acontece muito quando a gente entra em contato com espécies de cachorro e de gatinhos, tá? Como Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense. Se entra em contato com as espécies de humanos, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, aí elas atingem corrente sanguínea e faz aquele ciclo convencional que a gente tinha falado, né? Então, aqui eu vou falar dos sintomas do ancilostomídeo mesmo, que provoca ancilostomíase, que provoca o amarelão, tá? Então, aqui são os sintomas do humano, da espécie humana mesmo, daquele que faz o ciclo de Loss e chega no intestino. Então, como a gente tinha comentado, tem uma reação local. Então, a primeira resposta que vai acontecer é essa reação aguda, né? Que é a reação no local da penetração. Então, aqui, ó, no local em que penetra, nesse localzinho aqui, vai ter a pele, pode ficar vermelhinho, vai ter um prurido, como se o mosquitinho tivesse picado o paciente, né? Aí depois tem as manifestações respiratórias, que é aquelas que a gente falou, né? Quando o parasito passa pelo pulmão, quando faz ciclo de Loss. Tem aqui os sintomas de síndrome de Loeffler, né? E aí, quando o paciente tem uma alta carga parasitária, né? É quando tem os sintomas mais graves. Então, quando tem uma alta carga parasitária, aí, né? Aí o parasito vai para o intestino, aí vai provocar diarreia. Aí lá na diarreia, vou voltar, Edilane. Aí o parasito está lá no intestino, ele adere na mucosa intestinal, ele expolia, tira o ferro. Aí o paciente vai ter diarreia, o paciente vai ter perda de peso, o paciente vai ter uma anemia ferropriva muito forte, ele vai ficar bem anêmico, bem amarelinho, né? Por causa dessa alta carga parasitária. Aqui. Esse aqui que você pediu, né, Edilane? Então, tira a fotinha aí. Passei rápido porque a gente já tinha comentado lá no ciclo, né? No ciclo de vida a gente já tinha comentado, tá? Yeah. Aí aqui, né, do ciclo pulmonar, né? E aqui é aquilo que a gente já tinha falado. Os sintomas estão relacionados com a resposta imune, mas também estão relacionados com a carga parasitária. Então, pacientes bem nutridos, pacientes com sistema imune forte, competente, pacientes que se alimentam bem, adultos, né? Geralmente são pacientes assintomáticos. Agora, paciente desnutrido, paciente imunocomprometido,
pacientes portadores de doenças crônicas, pacientes com altas cargas parasitárias. Aí são os pacientes que têm os sintomas mais graves e mais clássicos da doença, né? Que aí é a anemia, por causa dessa perda de sangue e por causa da perda de ferro, né? Aí, como ele vai estar anêmico, ele vai ficar cansado, desanimado, a mucosa descolorada, pode ter fraqueza, tontura, né? Falta de apetite, tudo por causa da anemia, porque o parasito, ó, tá tirando todos os nutrientes do paciente, né? Vamos lá. Agora eu quero que vocês falem para mim, qual que é o diagnóstico dessa doença? Qual que é o diagnóstico da doença? Como que eu vou fazer o diagnóstico da doença, gente? Fala aí para mim. Flutuação. Exame parasitológico de fezes, Parasitológico. principalmente o flutuação, tá? Flutuação, gente, ele é um método de exame parasitológico de fezes. Então, sempre que eu perguntar um diagnóstico, vocês precisam falar que é o exame parasitológico de fezes pelo método tal, tá? Beleza. Pode fazer o de sedimentação espontânea? Pode também, que é um método geral. Mas o método específico é o de flutuação espontânea, né? Beleza. Os métodos imunológicos são aqueles que a gente já falou, né? Que ainda eles têm muita reação cruzada, então não são os métodos de escolha. Então, o método de escolha mesmo é o exame parasitológico de fezes. Se o paciente estiver com sintomas pulmonares, qual que é o exame que eu vou fazer? Sintomas pulmonares, parásito no pulmão. Eu vou Contagem de conseguir nas fezes? eosinófilo. Aí eu posso fazer, né? Então, quando o paciente tem sintomas pulmonares, eu posso fazer a eosinofilia, né? Isso. Eu vou observar a eosinofilia, contagem de eosinófilo e o que mais? Os imunológicos? Eu consigo ver a larva no exame? Não, tem que ser de imagem, né? E o escarro? Na secreção bronca? Escarro Vai ter consegue. larva, não? Vai ter larva no escarro também, gente. Pesquisa de larva nas secreções, né? Nas secreções, tá? Beleza. E a profilaxia? Nossa, gente, estrondiloide, eu esqueci de falar de profilaxia, né? Mas a profilaxia é a mesma daqui. Qual que é a profilaxia que vocês acham? O que a gente pode fazer para prevenir, para não ocorrer, para não ter essa doença? O que vocês acham que tem que fazer? Não andar descalço. Não andar descalço. O que mais? Pode ser contaminado por alimentos também, né? Então, lavar bem os alimentos. É raro, assim, não é tão raro, né? Pode acontecer, né? Porque a larva também pode penetrar na pele ou na mucosa, né? Então, vamos pôr aqui tudo, né? De educação sanitária em geral, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos, né? O que mais? O que vocês acham? Se tiver saneamento básico de esgoto, vocês acham que é uma boa ou não? Sim. Sim, né? Se tem saneamento básico, se tem rede de esgoto, o parasito, os ovinhos não vão para o meio ambiente, né? Então, saneamento básico, rede de esgoto é muito bom. E vocês sugeririam aí mais alguma coisa muito boa para prevenir os novos casos da doença? Vocês não podem esquecer, gente, tratamento do doente é algo muito importante. Por quê? Que o tratamento do doente é algo muito importante. Porque não pode disseminar. Né? Se não tem doente, não tem a liberação dos ovos no meio ambiente. Se não tem ovos no meio ambiente, não vai ter larva no meio ambiente. Se não tem larva no meio ambiente, vai ter transmissão? Não, não vai ter transmissão da doença, né? Então, aqui são as medidas profiláticas. Essas mesmas medidas profiláticas aqui, gente, também podem ser utilizadas lá na profilaxia de estrongiloidíase, tá? Agora uma pergunta.
Essas medidas profiláticas pode ser para ascaridíase? Não, né? Porque andar descalço não tem nada a ver com ascaris, né? Então, andar descalço, proteger bem o pezinho, é quando a larva penetra na pele ou na mucosa, né? Penetrou na pele. Então, tem que usar calçado quando a forma de transmissão é a penetração da larva na pele, que é estrongiloidíase e ancilostomíase, que a gente estudou até agora, certo? Cuidado para não confundirem isso. Deixa eu ver essa pergunta aqui, Matheus, só um instante. A quantidade de larvas que penetram na pele é muita ou só uma larva? Depende do tanto de larva que tiver no solo. Vamos supor que o paciente liberou, vamos supor que naquele solo ali tem 300 ovos. Se tem 300 ovos, vão ter 300 larvas. Se você fica andando ali naquela região ali, às vezes você fica 1 hora brincando no parquinho, 1 hora brincando na areia, no campo de futebol, né? É 1 hora que tem larva ali e você descalço. Então pode penetrar 1, 2, 3, entendeu? Tudo vai depender do tanto de larva que tiver no ambiente. Para identificar o parásito no escarro, a carga parasitária deveria ser alta. Sim, só com uma larvazinha não vai ter sintoma pulmonar, né? Vai ter que ter muitas larvas ali. Para ter o sintoma pulmonar, tem que ter muita larva. Para ter esse processo inflamatório ali no pulmão, tem que ter muita larva, viu, gente? Não é só umazinha, não, tá? Só que o detalhe é que penetra um monte de larva, né? No ambiente que você tá descalço, então penetra 1, 2, 3, e vai tudo ali virando larva e vai tudo pro pulmão. Aí, se tiver muita larva, aí tem sintoma pulmonar. Sintoma pulmonar gera o processo inflamatório no pulmão, forma aquele tanto de secreção, e aí na secreção brônquica a gente consegue detectar a larva. Certo? Mais alguma dúvida? E o tratamento, gente? O tratamento é o mesmo dos outros também, que nós já vimos. Também é o mesmo do Strongyloides stercoralis, né? O tratamento vai ser ali o albendazol, né? Igual a gente falou no Strongyloides stercoralis. Uma pergunta para vocês. Eu falando assim, ancilostomídeo e estrongiloides e ancilostomídeo são bem parecidos, né? Vocês conseguem me falar algumas diferenças entre o Strongyloides stercoralis e os ancilostomídeos? Morfologicamente tem muita, né? Então, o exame a gente consegue ver com clareza a diferença, a larva de Strongyloides e o ovo de ancilostomídeo. Mas quais outras diferenças que vocês observam? A profilaxia é exatamente a mesma. O tratamento é exatamente o mesmo. E aí? A contaminação é diferente, né? Também. Qual que é a diferença? Os dois é penetração da larva na pele. É o ciclo de vida, não? Hã? O ciclo de vida, um é alto... Hã? O ciclo de vida? Um tem infecção interna e o outro não, o Strongyloides? Exatamente. Até o ciclo de vida dos dois são muito parecidos. Parecido, só no final. Os dois penetram na pele ou na mucosa. Os dois estão ali, né, no solo, então vai penetrar. Os dois fazem ciclo de Loss. Então, os dois, o paciente vai ter a dermatite na pele. Os dois vão ter o problema pulmonar. Só que os estrongiloides, os ovos são liberados dentro do hospedeiro. Os ovos são eclodidos, né? Então, a larva é liberada dentro do hospedeiro. A larva, ela é liberada no intestino. Então, lá no intestino já tem a larva rabiditoide, no caso do Strongyloides. Então, pelo fato de ter a larva lá no intestino, é mais fácil de ter o que a gente chama de autoinfecção. Então, o Strongyloides, ele provoca autoinfecção interna e autoinfecção externa. Devido ao fato de provocar essa autoinfecção, o Strongyloides pode provocar uma hiperinfecção.
E devido à hiperinfecção do estrondiloides, pode ocorrer a forma disseminada, da estrondiloidite disseminada, que é algo fatal para o hospedeiro, né? Ancilostomídeo não. Ancilostomídeo já não tem essa autoinfecção. Como não tem a autoinfecção, é mais difícil do paciente ter uma autocarga parasitária, tá? Então, o sintoma clássico mesmo da estrondiloide, do ancilostomídeo, das ancilostomíases, né, é a anemia, tá? Ancilostomídeo não vai provocar a forma disseminada, assim como o estrondiloides provoca. E o estrondiloides não provoca anemia porque não tem os Exatamente o que o dentinhos. Matheus falou. No ancilostomídeo, o ovo eclode no solo, né? E aí no estrondiloides, o ovo eclode no intestino. Pergunta. Quem estava querendo perguntar? Não, eu só ia perguntar, os estrondiloides não causam anemia porque ele não tem aquele aparelho bucal, né? Aquele O aparelho digestivo. estrondiloides, ele até pode provocar anemia, sim, assim como todo parasito, né? Por que que o estrondiloides pode provocar essa anemia? Porque quando tem uma alta carga parasitária, ele também expolia o hospedeiro, né? Então, essa anemia pode sim acontecer, tá? No caso de ancilostomídeo, a anemia ela é mais grave, ela é uma anemia mais severa. Porque o paciente, então assim, o paciente perde sangue, o paciente perde muito ferro, então esse que é um problema do ancilostomídeo. Então, o ancilostomídeo é o famoso amarelão, porque o problema dele é a famosa anemia muito forte. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor.